Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Iniciamos agora a nossa meta 15 e falaremos sobre numeral, vamos lá? Então, nós sabemos que numeral são aquelas palavras que expressam uma ideia de quantidade ou de posição numa sequência. Acompanhe o texto lá com a prof. Em 10 anos, blog Viajalogia leva leitores a descobrir mais de 70 países. Entre 650 matérias publicadas durante a década, saiba quais foram os destinos que mais bombaram. O blog Viajalogia de época, comemora nesta terça-feira, 20 de junho de 2017, seu 10º aniversário. Durante essas 522 semanas, publicamos 650 histórias de viagens e de natureza que tiveram como cenário 72 países. O primeiro artigo foi postado em 20 de junho de 2007. Na ocasião, eu me preparava para embarcar dos Estados Unidos para a Mongólia, onde passaria um mês no país. De Gengis Khan, escrevendo sobre as estepes, os cavalos, os templos budistas, a vida selvagem, um trekking de camelo, o festival de Nadan e muitos outros temas. Uma aventura especial acabou nas páginas da revista Época, As Arcas Sagradas do Deserto de Gobi. E aqui, vocês vão perceber que essa reportagem nos traz aí alguns numerais, certo? Ou seja, algumas palavras que estão nos expressando a ideia de quantidade. Palavra, não número, certo? Isto daqui é número. Isto daqui é numeral, certo? O primeiro artigo está me indicando uma posição numa sequência. Ou um está me indicando o quê? Uma quantidade simples. E esses são os numerais. Atenção, não confundir numeral, que é a palavra, com o número, certo? Então, a gente sabe que os numerais possuem certas classificações. Quais são essas classificações? Um numeral pode ser cardinal, que vai ser aquele que vai expressar uma quantidade exata, 3 semanas, 2 dias, 1 mês. Cardinal, numeral é com quantidade exata. Esse numeral pode ser ainda ordinal, que vai me indicar a posição de alguma coisa ou de algo dentro de uma sequência. Maria era a primeira da fila, João chegou em último lugar, ele foi o penúltimo, ele foi o segundo, ele foi o terceiro, certo? Pode ser multiplicativo, e o numeral multiplicativo vai indicar o número de vezes pelo qual uma quantidade deve ser multiplicada. Então, o dobro de semana, o triplo de vezes. E, por fim, numeral fracionário, que vai indicar o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. 1/4 das publicações, 1/3, 1/5. Tranquilinho? A gente ainda tem numerais substantivos e numerais adjetivos. Por quê? Porque em algumas situações esse numeral ele vai poder substituir um substantivo. Nesses casos, quando ele substitui um substantivo, ele é chamado de numeral substantivo. Observe a frase. O tio e o sobrinho programaram uma viagem. Os dois foram para a Amazônia. Os dois quem? O tio e o sobrinho. Veja que esse numeral ele está substituindo a palavra tio e sobrinho. Por isso que eu estou chamando de numeral substantivo, porque ele está substituindo palavras que têm valor de substantivo. Agora, quando esse numeral acompanha um substantivo, ele recebe o nome de numeral adjetivo, como na frase: a garota foi a primeira sobrinha a acompanhar o tio em uma viagem. Esse a primeira está acompanhando o substantivo. Acompanhou o substantivo, numeral adjetivo. Substituiu o substantivo, numeral substantivo. Tranquilo? Já quanto à flexão dos numerais, a gente tem que assim, os numerais 1 e 2 e as centenas completas a partir de 200 flexionam-se em gênero. Exemplo, 1, uma, 2, duas, 200, 200, 300, 300, certo? Já os demais numerais cardinais são invariáveis. Então, 15 meninos, 15 meninas, 12 meninos, 12 meninas. Posso falar 12 meninos e 12 meninos, não existe 12 meninos, 12 meninas. Agora, quando eu tenho numeral ordinal, eles vão possuir formas femininas e masculinas. Então, eu vou falar primeiro e primeira, certo?
Então, ele chegou em primeiro, ele foi o primeiro colocado, ele é o primeiro da turma, ela é a primeira da turma. E também vai existir alguns numerais que vão se flexionar em número, como primeiras e milhões. Tranquilinho? Agora, a gente tem que ter atenção com essa palavrinha porque dependendo do contexto em que for empregada essa palavra ele pode ser um artigo indefinido e pode ser também um numeral, vai depender do contexto. Ele vai ser um artigo quando ele admitir plural e feminino. Então, artigo uns, umas, uma, certo? Ou quando a palavra qualquer puder ser colocada após o substantivo que o termo acompanha. Por exemplo, vi um menino soltando pipa. Eu consigo substituir, vi uma menina. Então, aqui nesse caso, é artigo, vi uns meninos, certo? Vi umas meninas. Ou, olha lá, colocando a palavra qualquer depois do substantivo. Vi um menino qualquer soltando pipa. Tranquilo? Já quando indicar quantidade e puder ser substituído por outro numeral, 2, 2, 3, etc., vai ser um numeral. Exemplo, ganhei um livro de fábulas maravilhoso. Ganhei 2 livros de fábula maravilhoso. Ganhei 3 livros de fábula maravilhoso. Tranquilo? Eu espero que sim. Por hoje é isso. Beijo grande e até a próxima aula.